Olá, turma de LP2. Então, continuando aqui a nossa saga na orientação a objetos, né? Aprender um pouco mais sobre orientação a objetos. No último exemplo, a gente chegou nisso aqui, que eu falei que era uma solução meio feia, né? Basicamente, qual que era o nosso problema? Nós sabíamos como calcular um triângulo, né? Ele tem tendo uma base e altura, eu sei que a área basicamente é a base vezes a altura dividido por 2, correto? Bem, e aí, qual que era o problema no caso do triângulo isósceles? Antes de aplicar aquela fórmula, eu preciso encontrar a altura. Por quê? Porque no triângulo isósceles eu tenho uma base e aí eu tenho dois lados, né, de ângulos congruentes. Então eu não tenho logo ali de cara, né, o valor desta altura. Então eu precisava calcular e a solução não foi muito bonita, né? Foi isso aqui. Então hoje a gente vai melhorar essa solução em dois passos, tá? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês que eu tenho uma solução parcial aqui, que ela começa numa reestruturação da classe triângulo, tá? Então, aqui que eu fiz com a minha classe triângulo. Primeiramente, aqui foi interessante, né? Apliquei um Object Freeze aqui, né? Como a gente viu algumas aulas atrás, acho que há 2 aulas atrás. Isso faz com que o objeto de triângulo ele não seja extensível, ou seja, triângulo para mim tem uma base, tem uma altura e acabou, né? O triângulo não vai ter mais nenhuma propriedade, nenhum atributo. E aí eu tinha, né, obviamente, o método que calculava a área, e eu criei aqui getters e setters, né, para base e altura. Lembrando que esses dois caras são privados, correto? Então criei os getters e setters. Se você não está entendendo nada sobre getter e setter, dá uma olhada lá na aula de introdução, né, orientação a objetos, perfeito? E que eu falo sobre... fugiu o termo agora, daqui a pouco eu lembro. Bem, então tá, triângulo aqui, vamos lá para o triângulo isósceles, né? Encapsulamento, lembrei. No triângulo isósceles, o que eu fiz? Bem, aqui ficou uma solução um pouco mais elegante, por quê? Porque eu consegui, com essa solução, eu consegui colocar aquela função de calcular a altura, virou um método, né? O que eu fiz? Basicamente, eu estou passando aqui, né, para o construtor, lá da classe triângulo, o valor da base, e como eu não sei a altura ainda, eu passei um undefined. Isso não é legal, já vamos chegar lá, né? E aqui eu recebo o lado, né? Então lado é lado. Então eu criei um atributo privado aqui que ele é específico da classe triângulo isósceles, né? Que ele tem aqui o valor do lado, que na verdade são os dois lados que têm a mesma medida, né? Beleza, então ele gravou aqui o valor do lado, no atributo lado, e aí ele invoca o método calcular a altura. Perfeito? Então o método calcular a altura utiliza aquela mesma fórmula que nós vimos lá, só tem uma diferença. Ao invés de retornar o valor final da altura, ele grava lá no atributo altura da classe triângulo. Como que ele consegue fazer isso se esse cara é privado? Lembra lá do setter, né? Então a gente implementou aqui um setter e eu consigo atribuir, né, o valor da nova altura ao atributo altura, ok? Mas como eu falei, essa solução ela tem algumas coisas meio ruins. E basicamente tem uma coisa aqui que está muito ruim, que é você passar um valor undefined para o construtor, né? Isso não é muito legal. Basicamente eu estou falando que a altura é indefinida e eu estou passando este valor aqui. Então não é muito elegante. Então o que eu vou fazer na aula de hoje? Eu vou mostrar para vocês um conceito que é muito básico na orientação a objetos, que é o conceito de polimorfismo. Para tanto, eu vou criar mais um exemplo, né, de polígono. A gente vai trabalhar ali o cálculo da área de um retângulo. E como é que funciona? A gente vai começar aqui da seguinte forma. Deixa eu fechar esses caras aqui. Esse aqui é o minha pastinha de experimento, né? E vamos lá. Então aqui na pasta Models, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu vou clicar aqui na pasta Models e vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de polígono. Para quem já estudou matemática, sabe que polígono é uma denominação genérica para todas essas formas, né, como triângulos, retângulos, círculos. Então todos são polígonos, correto? Então no caso, o triângulo é um polígono de 3 lados e o quadrado é um polígono de 4 lados, assim como o retângulo também, perfeito? Um hexágono, polígono de 6 lados. Bem, o que eu vou fazer aqui? Aqui no arquivo polígono eu vou criar a classe polígono. Bem, então eu vou criar aqui uma classe polígono, tá? E nessa classe é o seguinte, eu vou definir um atributo, só que eu não vou definir ele como privado, vou definir ele como público, tá? Chamado arestas. E aí, basicamente, eu vou criar um construtor aqui que vai receber
estas arestas. Para quem não sabe, aresta basicamente seria o lado, né, de um polígono. Então é um ponto que liga, né, dois vértices, dois pontos, aliás, uma linha, né, que liga dois vértices, dois pontos. Então no caso do triângulo eu tenho 3 arestas, no caso do quadrado 4 arestas e assim por diante. Então aqui basicamente eu vou mandar esse cara receber as arestas, tá? Antes que alguém se pergunte, esta é uma forma de implementar, tá? A forma que eu vou mostrar para vocês. A gente pode implementar esse problema de várias formas. E aqui eu vou definir um método chamado área. Só que é o seguinte, como eu tenho um polígono que eu não sei qual é, não tem como eu saber como calcular essa área, né? Então que polígono é esse? Então basicamente o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar um console log e vou escrever assim, área do polígono genérico. Aí eu vou aproveitar aqui, só para a gente poder testar, vou imprimir aqui as arestas, tá? Aliás, vis.arestas, só para a gente dar uma olhada, ok? Bem, vou agora lá na minha index, deixa eu limpar essa index aqui, e eu vou importar aqui polígono from .models polígono, e eu vou criar aqui um novo polígono, ok? Como eu tenho que passar aqui as arestas, eu posso simplesmente não passar nada ou passar alguma coisa. Vamos fazer esse teste. Então aqui eu vou colocar parea e vou mandar exibir. Deixa eu limpar aqui um pouquinho, rodar o npm run dev. Tá, esqueci de exportar, né? Nunca esqueça de exportar. Polígono, aí, perfeito, agora sim. Deixa eu limpar aqui. Vamos rodar. Aí, então a área do polígono genérico, ele mostrou aqui as arestas, né? Não tem nenhuma aresta, tá? Eu poderia chegar aqui e falar, tem uma aresta aqui que eu vou chamar de lado 1, que é igual a 2. Outra aresta que eu chamo de lado 2, que vai ser igual a 4. E aí, se eu rodar esse cara, ele vai exibir aqui para mim, né? Lado 1 igual a 2, lado 2 igual a 4. Perfeito. Bem, antes da gente ir lá para o problema dos triângulos, vamos criar uma nova classe aqui, que eu vou chamar de retângulo, tá? Então, basicamente, aqui a gente vai modelar um retângulo e a gente vai depois implementar o cálculo da área do retângulo. Então, aqui eu vou criar uma classe chamada retângulo e ela vai vai estender a classe polígono, tá? Aí, fez o auto-import ali, tá? Se o seu VS Code não faz o auto-import, lembra de importar. E aqui eu vou criar um construtor. Aqui, antes, eu vou falar o seguinte. O retângulo, ele tem lados bem definidos. Então, basicamente, eu tenho uma base e tenho uma altura também, assim como no triângulo, né? E aí, eu vou criar aqui um construtor que vai receber as arestas lá, né? Como ele está herdando a classe polígono, como a gente viu lá na aula anterior, né? Ele precisa aqui invocar o construtor da classe polígono também, né? Logo na primeira linha. Então, super arestas. E aqui eu vou aproveitar para fazer o seguinte, vou inicializar lá a base. E aí, como que vai funcionar aqui? Quem for utilizar a classe retângulo vai ter que passar lá no objeto JavaScript os valores de base e altura. Então aqui eu vou pegar base recebe arestas.base e vis altura recebe arestas.altura. Legal. Poderia também aplicar aqui um object freeze, né, tal, no vis, mas enfim, eu não vou fazer isso, só para você, já mostrei isso, basicamente para não permitir que ele seja extensível. Aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu não vou fazer isso. Bem, vamos lá. Então agora, qual é a ideia? O polígono ele tem lá um método chamado área, né? Só que o que acontece agora se eu executar, criar um novo retângulo e invocar a área? Então aqui eu vou importar, deixa eu ver só o retângulo, vou esquecer também aqui de exportar, né? Igual eu fiz lá com o polígono, então export default retângulo. Aí agora sim. Agora eu vou lá e eu vou importar, perdão, a classe retângulo from .models retângulo. E aqui agora eu vou criar um novo retângulo. Vou chamar aqui essa variável de R, new
retângulo, e aí eu vou passar agora as arestas, né? Então deixa eu passar aqui a base, vai ser 4, opa, e o lado não, desculpa, a altura, que vai ser aqui 5, perfeito? Então a base é 4, a altura é 5, e agora eu vou invocar lá o método área, tá? Vamos ver se tem algum problema, ver se está tudo certo. Deixa eu limpar aqui. Vou executar aqui o npm rundev e ele me mostrou lá. Primeiro polígono, né, o polígono genérico, lado 1, ele tem uma aresta chamada lado 1, que o valor é 2, uma aresta chamada lado 2, que o valor é 4. No caso do retângulo, ele ainda está mostrando aqui, né, a área do polígono genérico, que não é um polígono genérico, é um retângulo. Então tem a base igual a 4 e a altura igual a 5. Só que, obviamente, a gente quer calcular a base da forma correta. Como é que eu faço isso? Eu poderia implementar de alguma forma, aqui dentro do método área do polígono, um if, else, para verificar se é retângulo, se é triângulo ou tal, mas existe um conceito, na verdade dois conceitos, né, que um vai levar a outro. O primeiro conceito, que a gente vai ver aqui, é o conceito chamado de sobrecarga, né, de métodos, né, o method overflow. Qual que é a ideia? Eu vou criar aqui um método área também. E aí, ele vai retornar o vis base vezes vis altura, que é como a gente calcula aí a área do retângulo, né? Base vezes altura. Esse cara, ele está sobrescrevendo o método área da classe polígono. Como o retângulo herda polígono, quando o meu objeto de retângulo invocar lá o método área, ao invés de estar acessando o método da classe mãe, da classe polígono, ele vai acessar o método da classe retângulo, perfeito? Vamos ver isso na prática? Então falar é fácil, né? Vamos ver. Aqui só o seguinte, tá? É importante vocês prestem atenção que aqui o método área da classe polígono, ele imprime uma mensagem. Já o da retângulo não imprime nada, ele só retorna. Então se tudo deu certo, isso aqui não tem que mostrar nada, né? Porque não está exibindo nenhuma mensagem lá. Então vamos limpar. E olha só, ele mostrou para o primeiro e não mostrou nada para o segundo. Por quê? Porque aqui dentro eu não estou imprimindo nada. Agora vamos ver se ele realmente está retornando, né? Então vou mandar exibir aqui o valor que esse método retorna. Então vou limpar aqui e vou executar o npm rundev e está lá, ó. Deu 20, que é basicamente a base vezes a altura. Perfeito? Bem, então utilizando esses conceitos, vamos partir para o nosso problema original, que é lá o problema dos triângulos. Então vou começar pela classe base, que é a classe triângulo aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa classe estender a classe polígono, tá? Então aqui ele já fez o import, faça o seu import aí. E aí a gente vai ter que mudar aqui, né, o construtor. Então ele vai receber as arestas. Eu vou invocar aqui a classe mãe, tá? Então arestas. E agora, assim como a gente fez lá no retângulo, né? Eu vou pegar aqui a base e a altura. Bem, basicamente é isso, tá? Ele tem aqui também uma sobrecarga. E aí eu falei que um conceito levava ao outro, né? Então aqui eu tenho uma sobrecarga de método e aqui eu tenho sobrecarga de método também. Só que o que acontece? Dependendo da classe que a gente está utilizando, o comportamento do método área vai ser diferente. Por quê? Porque vai estar invocando implementações diferentes. Na orientação a objetos, a gente chama isso de polimorfismo, né? Poly vem de muitos e morphs, né? O morph vem de formas, então várias formas. Então o que eu estou querendo dizer? Que existem várias formas de se implementar o cálculo da área dependendo do polígono que você está trabalhando. É isso que eu estou definindo aqui, tá? Então nós estamos utilizando o polimorfismo para implementar o cálculo da área customizado. Vamos testar aqui o triângulo? Então import triângulo from .models/triângulo. Eu vou fazer uma cópia sem vergonha aqui. O triângulo também tem base e altura, né? Então aqui eu só vou mudar o valor só para a gente ver. Não, vou até deixar os mesmos valores porque o cálculo a gente sabe que é diferente, né? Então aqui T e aqui triângulo. Beleza? Vamos aí, então a base é 4, a altura é 5 também, né? Mas vamos ver o resultado, né? O que vai dar aqui. Então vou limpar aqui e executar. Então olha só. Primeiro polígono, ele só exibiu lá a área do polígono genérico, lado 1, 2, lado 2, 4. O retângulo,
base 4, altura 5, área deu 20, triângulo, base 4, altura 5, área deu 10, né? Legal, então meu polimorfismo está funcionando aí. Para fechar, a gente tem que atacar finalmente o triângulo isósceles, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou arrancar esse cara daqui, tá? Aliás, a primeira coisa que eu vou fazer não é nem isso. Ele já está herdando aqui a classe triângulo, né? Eu vou também aqui no construtor falar que ele recebe as arestas, tá? Aqui ele vai invocar, no caso, a classe mãe dele não é a classe polígono, mas a classe triângulo, e perceba que interessante, a classe triângulo isósceles, transitivamente, ela herda a classe polígono. Por quê? Porque ela herda a classe triângulo, que por sua vez herda a classe polígono, tá? Então aqui o construtor da classe mãe vai arestas também. E eu vou definir aqui um atributo que é o lado, né? Que é um cara que no caso do triângulo isósceles a gente não tem altura, a gente tem o valor dos lados, né? Que é o mesmo, os dois lados de ângulos congruentes têm o mesmo valor, então eu vou chamar de lado. E aqui o que eu vou fazer? Vou falar vis.lado recebe arestas.lado. Por quê? Porque na hora que eu for invocar, vou criar um objeto desse cara, eu não vou passar a altura, eu vou passar a base e o valor do lado, tá? E agora o que eu preciso? Eu preciso calcular o valor da altura. Por quê? Porque agora, como ele está herdando aqui a classe triângulo, eu quero que ele tenha acesso à altura. O que eu preciso fazer aqui no caso da classe triângulo? Eu vou até copiar da minha cola, né? Eu mostrei para vocês. A gente precisa criar os getters e setters, né? De base e altura. Então, copiando aqui da minha colinha, eu vou lá na classe triângulo e vou agora definir os getters e setters para esse cara aqui, de tal forma que agora eu consigo acessar base e altura, né? Utilizando aí os getters e setters. A gente viu isso na primeira aula de orientação a objetos, tá? Deixa eu fechar esse cara aqui. Vamos lá. Então agora o que eu preciso? Eu preciso calcular o valor da altura. Então agora eu consigo acessar a propriedade, o atributo altura da classe triângulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara daqui. Então eu vou criar aqui um método chamado calcular altura, tá? Ele não vai precisar receber nada. E aí eu vou copiar essa implementação e vou adaptar aqui de acordo com a nossa realidade e tchau, funçãozinha externa, né? Pronto, já ficou um pouco mais bonito. Deixa eu formatar esse código e vamos lá. Primeira coisa, base, né? Essa base, se você, para quem lembra, ela não é o valor da base inteira do triângulo isósceles, mas é metade do valor da base. Então vou criar aqui uma constante chamada meia base, que recebe vis.base. Vis.base está acessando o getter de base, tá? Dividido por 2. Então aqui eu vou chamar de meia base. E aqui eu vou pegar o meu vis.cerquilhalado, que é esse cara aqui que eu já inicializei, tá? Bem, beleza. Agora é o seguinte, o resto do cálculo é a mesma coisa, só que ao invés de retornar, eu vou basicamente fazer o seguinte, ó. Vis.altura recebe isso aqui. Quando eu faço isso, basicamente eu estou acessando o setter de altura, passando aí o novo valor da altura, tá? Se tudo deu certo, eu vou conseguir agora calcular a área. Quase. Eu tenho que vir aqui no construtor e invocar aqui, aliás, como ele é um método do objeto, né, da classe, então vis.calcular a altura. Perfeito. Então aqui quando o objeto for construído, ele vai inicializar a classe mãe, né? Vai inicializar o atributo lado e vai invocar o cálculo da altura logo na criação do objeto, na instanciação. E aí ele vai gerar o valor da altura. Então aqui ele não tinha o valor da altura, aqui ele já vai atribuir um valor, tá? Lindo. Vamos testar, né? Então aqui agora eu vou importar triângulo isósceles from .models triângulo isósceles. Perfeito? E agora é o seguinte, eu vou copiar aqui um pouquinho, eu vou criar aqui uma variável chamada i, aqui eu quero o triângulo isósceles, e aqui eu não tenho altura, eu tenho lado. Eu vou passar aqui aquele mesmo valor que a gente fez no exemplo da aula anterior, que é 12 e 10, base lado, e aí eu quero calcular aqui o valor da área. Olha que interessante, quando eu invoco aqui o cálculo da área, lembre que a classe triângulo isósceles não tem um cálculo de área. Basicamente ele prepara, né, o objeto, atribuindo um valor para a altura, para ele utilizar um método de área do triângulo.
perfeito? Então aqui eu tenho meu objeto de triângulo isósceles, mas se eu chegar aqui e clicar, ó, ele vai me jogar lá para a classe triângulo, tá vendo? Que bacana, né? Então estamos utilizando basicamente dois conceitos aqui, herança e polimorfismo. Lembrando que polimorfismo você acaba utilizando aí a herança por tabela, né? Mas a gente está utilizando aí os conceitos, né, que a gente já está aprendendo aí nas aulas de orientação a objetos. Bem, lindo, mas vamos executar isso aqui e tá lá, ó, 48, né, que é basicamente o valor correto aí da área. Legal? Bem, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa aula. A gente viu aí, falou um pouco sobre polimorfismo, sobrecarga de métodos, e tentem replicar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, lembre-se sempre de me procurar, manda mensagem e tirem suas dúvidas, tá? Nas próximas aulas a gente vai cair, vai mergulhar bem fundo na orientação a objetos de uma forma mais avançada, perfeito? Então, um grande abraço e até mais.